a mão no seu coração, vamos falar com Deus neste momento. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui com essa grande oportunidade de estar na sua presença, de tomar decisões, meu Pai, que irão impactar no nosso futuro, que irão impactar nos nossos descendentes. E é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui em jejum, em santificação, orando, Senhor, pelas nossas famílias, orando pela nossa nação, orando, meu Pai, por livramentos, pedindo que o Senhor esteja conosco, que o Senhor ajude o seu povo, que o Senhor ajude o nosso país, meu Pai, a sair, meu Deus, das ameaças dos maus, que o Senhor possa envergonhar cada um desses, meu Pai, que, como diz na sua palavra, passam, não conseguem dormir, Senhor, porque ficam maquinando mal, ficam pensando em maneiras de fazer as pessoas tropeçarem. Então que o Senhor possa envergonhar cada uma delas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o seu povo, que o Senhor possa exaltar o povo de Deus como um povo diferenciado, um povo que te busca, que ora, que jejua, que santifica, que toma decisões corretas, que faz o que é necessário, que não mede esforços para vencer, que não mede esforços para te agradar, que não mede esforços para fazer com que o Espírito prevaleça sobre a carne. Então eu te peço, meu Pai, abençoa cada um de nós, abençoa cada homem, cada mulher, as famílias, os casais, abençoa todos esses, meu Pai, que se dispuseram, que estão aqui, meu Pai, que tiveram seus desafios durante este dia, mas estão aqui, meu Pai, te adorando, buscando pela sua casa, buscando construir a sua casa na rocha que é o Senhor, manter a sua casa firme. Eu peço, Senhor, abençoe cada uma das igrejas, cada uma das vidas, meu Pai, que está nas congregações, que está pela transmissão, que o Senhor possa levar a vida, meu Pai, a restauração, que o Senhor possa levar a alegria, Senhor, a esperança a cada uma dessas pessoas que tem te buscado, que tem perseverado, que tem feito, meu Pai, tudo aquilo que ela conscientemente pode fazer. E se ainda há coisas, Senhor, que ainda estão ocultas a nós, que o Senhor possa nos dar visão, que o Senhor possa nos dar discernimento, para também trabalhar por essas mudanças, meu Pai, porque o nosso prazer é esse, nosso prazer é fazer a sua vontade. Como diz na sua palavra, vocês serão meus amigos quando fizerem, quando obedecerem aquilo que eu ordeno. Então nós queremos ser seus amigos, Senhor, queremos ter esse relacionamento, porque a sua palavra diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Não tem como nós termos comunhão com o Senhor, se a nossa mente está diferente da sua. Então que o Senhor possa nos dar esse discernimento, Senhor, para fazer o que é necessário, e sermos seus amigos. Como grandes homens no passado foram vencedores, porque se relacionaram com o Senhor de forma especial, como Moisés, Abraão, Davi. Nós queremos ser esses, meu Pai, nesse tempo, no nosso tempo, cumprir com o seu propósito na nossa geração. Então nos ajuda, Senhor, abençoa as famílias, abençoa as crianças, os jovens, abençoa tudo que nós formos fazer nessa noite, meu Pai, as orações que virão, os trabalhos que ainda acontecerão, os frutos desse jejum, meu Pai, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E nós estamos aqui orando e jejuando, meu Pai, para que o Senhor possa nos ajudar, em nome de Jesus. Se fizemos algo, meu Pai, pecamos, falhamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a dia após dia, colocar ainda mais força, meu Pai, para que os erros que ainda temos, nós venhamos a trabalhar, para que cada vez mais nós venhamos a crescer. E como nós sempre falamos, nem que seja só 1 centímetro por dia, mas que nós sempre estejamos avançando, nunca estagnados, muito menos retrocedendo na fé. Eu te peço, nos ajuda e nos abençoa, meu Pai, derrama sobre nós, abençoa este trabalho, que cada um aqui saia muito mais abençoado, muito melhor do que quando entrou. Essa é a nossa fé e esse é o nosso pedido. Muito obrigado, Senhor querido, nós te amamos,
Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito. Eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2022. 10 vezes mais. Incomparável. Será o meu ano. Será a minha vida. Serão os meus resultados. E eu creio nisso. Amém? Amém. Graças a Deus. Fala comigo. Atitudes poderosas atraem poder. Atitudes poderosas atraem poder. Então nós atraímos poder através de decisões corajosas, decisões poderosas. Isso é poder. Quando nós tomamos decisões. Quando nós vemos algo que está errado, quando nós vemos algo que não está funcionando, e nós vamos lá e tomamos decisões. Porque a pior coisa que tem é a pessoa ficar lá, ser um contemplador da desgraça. Ela está vendo lá o casamento dela, indo por água abaixo, ela vai deixando. Ela está vendo lá, ela não conversa, lá o casal já não conversa. Né? Quanto tempo que a gente já fez isso? Nossa. Né? Sim. Ficava lá, tá de cara, também vou ficar de bico aqui. Não quer falar, também não quero falar. Aí está vendo os filhos se distraindo, se distanciando. É coisa da idade. Isso, vai nessa. Vai nessa, não conversa, não ora, não chama, não pergunta, não vê o que está acontecendo. É a coisa da idade, são os hormônios. É uma fase, isso, nessa fase vai indo e a coisa vai descambando, daqui a pouco não tem mais jeito. Então a coisa mais poderosa que nós temos é o discernimento, o livre-arbítrio de escolher, eu vou compactuar com essa vida desgraçada, eu vou tomar uma atitude para que seja diferente. Então, atitudes poderosas atraem poder. Esse é o poder do recomeço. De um novo recomeço, de um novo começo das coisas. Então, às vezes, todos nós temos pontos na nossa vida que precisam de começos, de novos começos. Isso vai acontecer ao longo da vida, porque a nossa vida ela está cheia de novas descobertas. Aquela pessoa que não está disposta a aprender nada, né, que não gosta de ouvir o conselho dos outros, essa daí já está pronta na cabeça dela. E isso é um engano, é o orgulho, é onde a pessoa fica estagnada, onde ela vê todo mundo passando, ela com aquela cabeça teimosa dela. Mas a sabedoria está nisso, em nós vermos aquilo que está errado, e nós colocarmos força para mudar. Então, para isso precisa de disposição. A mudança dói, a mudança é desagradável, a mudança é difícil. Né? Até como um exemplo bem banal aqui, todo mundo fica feliz quando vai mudar de casa, não é verdade? Mas é chato aquele processo, né? De mudança, de encaixotar as coisas, depois de arrumar aquela bagunça e tal. É igual quando vai fazer uma reforma. Para ficar bonito tem que ficar feio primeiro, não é verdade? Sim ou não? Você vai reformar o seu banheiro. Ele está feio lá, está com infiltração, está com o piso feio lá, antigo, está aquele piso verde ou marrom, né? Aí você quer botar aquele piso, né, igual esse daqui, botar o calacata, você vai fazer aquela sujeira. Que é maravilhoso limpar, inclusive, quer dizer que ele é ótimo para limpar. Você vai ter que fazer um pó, destruir tudo, quebrar, deixar que a sua casa vai ficar com alergia. Então, para o negócio ficar bom, tem que ficar ruim um pouquinho. Então, faz parte. Então, nós precisamos estar dispostos a isso. Se eu não estou disposto a viver o novo, eu vou sempre viver com o meu banheiro marrom, meu banheirinho verde. Mas eu queria tanto aquele banheiro branquinho, não sei, tal, desse jeito, com a luz assim, com o chuveiro assim. Mas não quero, não estou disposto a passar por essa reforma. Eu não estou disposto a passar por isso. Eu queria tanto viver uma vida feliz, um casamento feliz, mas eu não estou disposto a abrir mão do meu orgulho, não. Não estou disposto a pedir perdão, não estou disposto a ceder para ela, não, ceder para ele, já fiz demais. E aí muitos vão vivendo com aquela vidinha pequena, aquela vidinha sem progresso. Então, atitudes poderosas atraem poder. Atitudes
medianas ou a falta de atitudes, eu nunca vou ter poder nenhum. Então eu quero que você analise, que você preste bastante atenção nessa mensagem, porque o problema da maioria das pessoas é esse hoje em dia. A falta da consistência, da perseverança. É como tem naquele provérbio, o preguiçoso muito quer, mas nada faz. Ele quer muita coisa, mas não está disposto a nada. Ele fica lá, cruza os braços um pouco mais, tira um cochilinho, vê um pouquinho mais de TV, vê a vida passar, e a miséria vai alcançando ele, a desgraça, o divórcio, né, o colesterol, tudo de ruim vai alcançando a vida dele, porque ao invés dele tomar decisões, ele vai ficando passivo na situação. Olha aqui que diz em Tiago 1,4. Diga comigo. E a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, você começa uma situação, você termina. Você tem um alvo, você tem um objetivo, você não desiste até você alcançar esse objetivo. Porque a carne é sempre assim. A carne sempre pende para a preguiça. A carne sempre pende para o comodismo. A carne sempre tenta buscar aquilo que aos nossos olhos parece que é o mais fácil. Mas que não é a forma inteligente de viver. É sempre quer buscar facilidade. É mais fácil cada um ficar num canto? Pode ser que seja. Você não tem que resolver, você não tem o conflito, você não tem que mudar. É mais fácil você ficar só reclamando, falando que o outro lá no trabalho chegou depois, está tentando te derrubar, já está lá na frente, que é porque puxa o saco do patrão, ou é porque você ficou um profissional estagnado, não aprende, não tem meta, não cumpre as coisas, não tem horário e tal, e o outro está lá com gás, com energia, querendo crescer, com ambição. Aí eu vou falar, mas eu sou dizimista, minha vida não vai. Porque o outro está puxando o saco do chefe, só pode ser. Não pode ser eu o problema. Eu não sou o problema, não tenho que fazer nada. O problema é que os outros não me entendem. É igual aquelas coisas, né? Tem casos e casos. Mas geralmente, aquela criança lá que fala que o professor não gosta dela, né? Quando a gente vai analisar de fato, 90 e tantos % é porque é mais arteiro, indisciplinado, não está obedecendo, não está respeitando, aí vai para a diretoria, o professor me persegue. Essa é a frase do indisciplinado, né? Eu adorava dizer que era perseguida na escola. Ninguém gosta de mim na escola. E, na verdade, a pessoa que mais dá trabalho é a que diz que as pessoas não gostam dela, que ela é perseguida por alguém. Assim como aquelas pessoas que têm uma dificuldade de conviver com as outras pessoas. Sempre está com problema com todo mundo. Isso não pode ser o problema, não pode ser o mundo. O problema tem que ser a pessoa, tem que ter alguma coisa. Aquele espírito de rejeição faz você trabalhar para ser rejeitado, para ser chato, para ser difícil, para ser teimoso. Aí as pessoas rejeitam, você, sabe, ninguém gosta de mim. Mas não é à toa, né? Então, a questão do parar, do desanimar, do desistir, esse é o caminho que muitos aceitam. Então, nós temos que fazer escolhas. Nós vamos buscar ainda o caminho mais fácil, ou vamos tomar decisões que vão nos atrair poder, né? Porque tem gente que não sai da boca dela, né? Ela faz, quando a gente vai conversar com a pessoa, ela faz até aquela careta do sofrimento, né? Então, rapaz, o que está acontecendo? Então, parece que ela deu uma fisgada, né? É difícil, é complicado. O que é fácil no final das contas? O que de bom acontece na nossa vida de forma fácil? Nada. É fácil para ficar feio, é fácil para ficar burro, é fácil para ficar gordo, é fácil para destruir um relacionamento, é fácil. É só você não fazer o que tem que fazer. É só você ser egoísta, é só você perder tempo ainda com novela, com Fazenda, com Big Brother. Ou acha que não tem gente que ainda não assiste isso dentro de igreja? É igual eu vi um dia, esses dias, um vídeo lá daquele deputado de Minas Gerais lá. Eu falo assim, se 85% da população brasileira é cristã,
Então tem gente que está votando no capeta. Porque não dá para falar que eu sirvo a Deus, que eu tenho valores e princípios da família, né, de não aborto, de uma série de situações, eu estou escolhendo o outro lado. Então não tem coerência, então tem gente que está votando no capeta. Então é buscar essa visão realmente. Eu queria tanto, eu preguiçoso, né? Eu quero tanto, mas nada consigo, porque eu tenho preguiça. Ou aquele outro provérbio que é engraçado, né? Que o preguiçoso não sai de casa porque ele fala, tem um leão lá fora, ele vai me comer. Então ela apresenta todas as desculpas para não fazer o que ela tem que fazer. Eu não tenho tempo, né? Eu não consigo, não é para mim, é difícil demais. E a pessoa vai aceitando, então não dá para reclamar. Então quando nós vemos na palavra, todos esses heróis, os vencedores da palavra, os bem-sucedidos, a gente vê que a história deles foi barra, né? Foi violenta. Quando a gente vê a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi, de Neemias, de Jó, dos profetas, dos discípulos, né? Todos tiveram que perseverar. De Jesus, como não falar dele. Então Jesus perseverou, Jesus viveu com um propósito, Jesus morreu com um propósito. Então cada um precisa tomar as suas decisões, parar de ficar sentindo pena de si mesmo, parar de ficar falando, porque minha infância foi assim, porque meu pai fez assim, minha família, porque todo mundo tem uma história complicada. É o que nós já falamos algumas vezes. Se você está aqui hoje, é graças a, se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Porque todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo já contou seu testemunho, seja para o jornal, para o canal, seja para o Destinos. Todo mundo está aqui é porque passou por situações complicadas. E se você está aqui, é porque você tomou, no mínimo, uma decisão. Eu vou para a igreja buscar Jesus. E Deus foi te dando discernimento, visão, e você está aqui hoje. Mas não foi fácil, porque não é fácil. Então, falar que a minha vida foi difícil, que foi complicado, que eu não tive isso, não tive oportunidade, não tive família, não tive... Pois é. O que importa é o hoje. É o que a bispa já falou, nós podemos viver 50, 70, 100 anos, mas nós temos que momento da nossa vida, pessoal? O hoje, o agora. Você pode viver 100 anos, mas tudo o que importa para você é o que você está vivendo nesse momento. Porque depois ainda vai acontecer. O que você perdeu já não tem mais volta. Então o que importa é o fruto, a semente que nós estamos segurando e lançando nesse momento. Olha aqui, em Deuteronômio 30:11. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer. Fala comigo, nem está além do seu alcance. Nem está além do seu alcance. Então tudo que nós já passamos, alguém já passou por coisas piores até. E alguém ainda vai passar por coisas diferentes da nossa. E é só a gente analisar. Eu posso falar que a história de Neemias foi pior do que a de Davi, ou a de Jacó foi mais difícil que a de José. Não, cada um teve suas dores. Não dá para a gente fazer competição de problema aqui. Né? Não, porque eu não tive isso, porque a minha família foi assim, porque o meu casamento está assim, não, porque o meu filho está doente assim, então vai competir problema? Não, todo mundo tem as suas questões, então o que estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Por que não está além do nosso alcance? Fala comigo, porque nós temos graça. Porque nós temos graça. Já aí é o que o Senhor diz para Paulo. Paulo estava lá querendo que Deus tirasse alguma coisa dele, um espinho dele, uma dor dele, uma situação da vida dele. Falei, minha graça é suficiente para você. Tá bom, tá bom. O Senhor disse que eu vou conseguir, então eu vou dar conta. Então é isso, é romper, é fazer um pouco mais. Então nós temos que perseverar, nós temos que prosseguir, nós temos que pressionar. Um dia, 2, por um propósito, por 52 dias, ou por todos os dias da minha vida? Sim ou não? Quantos dias?
Todos os dias. Todos os dias. Então todo mundo sabe que são todos os dias. Mas alguns acreditam que são só nos 31 dias do campanha da mudança, os 52 dias do projeto de conquistas. Ou às vezes nem isso, né? Às vezes é por 10 dias, 2 semanas. Às vezes é por alguns minutos até. Vai entender. Então, essa perseverança, sabe por quê que eu estou falando? Porque tem gente que fala, se compromete. É só a gente pegar aquela, por exemplo, do trabalho dos casais lá, né? O contrato. Quantos que já rescindiram o contrato? Né? Nossa, estou vendo um risinho. Quantos que talvez rescindiram aquele contrato? E quantos que aquele contrato foi motivo de briga? Ao invés de motivo de acerto, foi motivo de briga. Né? Ah, olha o que você está falando de mim. Porque olha às o que vezes você está pensa se sobre sentindo mim. cobrado, Exatamente. atacado até. E não, você está falando, eu espero que você faça isso, que Sim. seria bom para todos nós. Mas você está atacando. E você faz isso também. Esse é o problema. Nossa. O problema de casal é isso. Casal imaturo, igual a gente tinha as nossas brigas lá. Eu ia falar um negócio para ela, ela apontava para mim a arma de novo para mim. Aí ela falava um negócio para ela, mas você também. Aí não sai do lugar. Aí fica lá 1h30, 2 horas, só perdendo tempo, não chega a lugar nenhum. A conclusão é do começo, que o outro está errado. A culpa é e tua, outro a culpa é tá minha. Ou seja, não chegou a lugar nenhum. E não muda nada. Por fim, jogam a culpa no diabo. A culpa é do capeta. Não, entendeu? o diabo nessas horas é o menos culpado. É o menos culpado ali naquele momento. Ele é o menos culpado. É verdade. Então, a nossa vida não vai mudar porque a gente faz igual que antigamente, né? Ainda tem bastante, mas eu ouvia bastante antigamente. Ô irmão, ora por mim. A vida da gente não vai mudar por ser o crente 6 horas. 6 horas por mim? A gente ora, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai colocar aqui no espaço de oração, de guerra. Mas a minha parte, eu tenho que fazer. Deus quer fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha parte primeiro. Em qualquer livro de você virar milionário, para você ser bem-sucedido, tem sempre as mesmas coisas que a gente aprende na palavra. E a pessoa vai lá, compra livro, paga curso, não sei o que, tal. E tudo aqui está na palavra. O que a palavra nos ensina? Tenha foco, tenha disciplina, tenha determinação. Aí a pessoa vai lá para ouvir a mesma coisa. Ela vai no YouTube, fala, nossa, porque agora esse é o segredo, 5 passos para a sua riqueza. Né? 5 passos para a sua felicidade. E a gente aprende tudo na palavra. Então é Deus, fala, é Deus. É Deus. O segredo da felicidade, vamos lá. É Deus. É Deus. E trabalho duro. Trabalho duro. Não é isso que todo curso diz que você vai ser bem-sucedido? Fala. Sim ou não, pessoal? Vamos lá. Levanta a mão para mim. É sim. Fala que você vai ser bem-sucedido se você tiver metas, foco, disciplina. E o que a gente aprende na palavra? Tudo isso. E ainda com um bônus que faz toda a diferença, que é a bênção de Deus. Porque a bênção acompanha a pessoa. Você pode morar aqui, você pode morar nos Estados Unidos, você pode morar na Alemanha, você pode morar até na Bolívia, no Uruguai, na Argentina. Com a bênção de Deus a sua vida vai. Mas nós precisamos crer nisso. Olha aqui em Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Tornando como Jesus em sua morte. Como que foi Jesus? Todo mundo a gente fala, eu quero ser cristão, eu sou cristão. Eu estou nessa cabeça, nessa linha de Paulo aqui, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Cristo foi intencional, Cristo foi resiliente, Cristo foi de encontro ao propósito dele, Cristo não fugiu das responsabilidades. Então é isso que Paulo está falando, eu quero me tornar como ele em sua morte. Eu quero ter passado pelo que eu tive que passar. Eu mudei no que eu tive que mudar. Eu renovei a minha mente como eu tinha que renovar. Porque o meu alvo é o Senhor. Então será que nós temos esse mesmo
compromisso com nós mesmos, com Deus, com a nossa família, com os nossos descendentes, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E ele fala, não que eu já tenha obtido tudo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas, fala comigo, prossigo para alcançá-lo. Ah, porque eu não tenho, eu não consigo, então eu vou aprender, eu vou fazer mais, eu vou prosseguir para o alvo, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Fala comigo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. Então assim, o que passou, passou. Aconteceu isso, errei naquilo, erraram comigo, ok, olhe para frente. Eu vou olhar para frente, ou esquecendo-me do que fica para trás, porque eu não tenho mais o que fazer com isso. Eu olho para frente, eu avanço para as que estão adiante de mim. Então você quer uma vida abençoada, uma família estruturada, filhos abençoados, vida financeira abençoada, saúde abençoada, eu tenho um alvo. Eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós prosseguimos para o alvo. Nós focalizamos um alvo, nós avançamos com perseverança. Muitos não têm alvo e por isso estão perdidos. Aí você tem que se responder essa pergunta, você tem um alvo? Você realmente sabe o que você quer? Você realmente sabe onde você quer chegar? Porque quando nós sabemos, nós trabalhamos para alcançar aquilo. Eu e a Mariana, a gente sempre quis um casamento abençoado, mas a gente não trabalhava por isso. O alvo não era esse. A gente falava que queria, mas o alvo, se fosse o alvo certo, a gente tinha colocado força para aquilo. Até que lá no final de 2019, campanha da mudança de 2019, eu tomei essa decisão. Vou parar de falar que eu quero. Vou parar de falar que é um desejo. Eu preciso de agir. Eu preciso de atitude. Então, vou começar a fazer o que eu tenho que fazer. E aí tem esse processo. Esse processo que é desagradável, que é difícil, que tem que vencer orgulho, tem que vencer um monte de coisa, tem que vencer sentimento. O que nós lemos aqui? Esquecendo-me das coisas. Dá para esquecer? Não dá para esquecer tudo. Mas a gente vai esquecendo de pouquinho. Não dá para esquecer tudo de uma vez. Mas a gente vai indo. Opa, daqui a pouco ficou bem longe. Daqui a pouco tem uma lembrança do que a gente não quer. Aí o que fica é isso, a lembrança do tempo que eu não quero. O tempo da desgraça, o tempo da desunião, o tempo da infelicidade. Esse tempo eu não quero. Do que ficar lembrando só para jogar na cara. Ou seja, eu tiro do passado e jogo aqui no presente. Ah, por que você fez isso? Ah, por que você falou isso? Ah, porque... Opa, o que a gente está ouvindo aqui? Esquecendo o que passou, avanço para aquilo que está adiante de mim. Então eu tenho que ter um alvo. Antes de Paulo falar essas coisas, do seu maior desejo de conhecer a Cristo, ele foi dando o gabarito dele, falando o currículo dele, e chamou tudo aquilo de lixo, de esterco, de perda de tempo. Tudo isso nada me levou àquilo que eu vivo hoje. Tudo me atrapalhou, mas isso é o que eu quero agora. Então ele tomou essa decisão, ele entendeu o propósito dele, ele foi determinado. Eu quero conhecer a Cristo. E não é conhecer a Cristo de cantar esse segundo louvor e ficar aqui emocionar, não, é conhecer a Cristo na participação do seu sofrimento, nas dores, nas renúncias, em tudo que é necessário ser feito. Não só falando, ai, Cristo é lindo, maravilhoso, ai, que incrível, não, mas o que eu tenho que fazer também? Quais as renúncias que eu tenho que tomar, as decisões que eu tenho que tomar, que vão ser difíceis. Porque uma grande vida, ela não dá para ter egoísmo e uma vida abençoada junta. Não, eu tenho que me abrir, eu tenho que ceder, eu tenho que me libertar de muita coisa.
E ele deixa claro, ele é humilde aqui, falando, não que eu tenha alcançado, tá? Não que eu tenha obtido tudo isso. Então é muito importante nós entendermos isso, não estar mais preso a nada. Se liberta. Se liberta de tudo isso que ainda você traz à sua memória, traz para o seu dia a dia, você levanta dos mortos aquilo, e ainda fica revivendo aquelas coisas e joga para trás. Avança. Todos os dias esse é um treinamento que nós temos que fazer, deixar para trás e avançar todos os dias um pouco mais para o nosso alvo. Até porque, se você está num relacionamento e você decidiu perdoar e continuar naquele relacionamento, então as coisas velhas precisam ser deixadas para trás. Isso eu falo para muitas mulheres que decidem perdoar situações de traição, ou de situação do marido estar vendo pornografia, e que também é uma traição, porque a traição começa na mente. E quando ela fala, não, eu quero meu casamento de volta, a primeira pergunta que eu faço a ela é, você está disposta a perdoar e a esquecer? Porque tem coisas que nós não vamos esquecer, ela não vai sumir da nossa mente, mas nós devemos tomar a decisão de não pensar mais nelas, e nem tocar mais nelas. Porque com o tempo aquilo deixa de doer também. Né? Com o tempo aquilo vai parando de doer, aquilo vai cicatrizando. Então, eu quero um novo relacionamento, como foi no nosso caso. Não, nós queremos sim um novo relacionamento, a gente quer viver feliz, nós queremos uma vida nova e tal. Nós estamos dispostos a esquecer, a não tocar mais no assunto daquilo que passou, apenas para ajudar, apenas para ensinar, não como forma de acusar, você fez isso, mas você também fez aquilo e tal. Senão, nunca vai sair do lugar. Vai estar sempre preso no mesmo lugar, dizendo que quer prosseguir para o alvo, mas não consegue vencer os próprios pensamentos. Vencer a própria vontade de jogar na cara, a própria vontade de falar. Porque muitas vezes vem na garganta. Tem que ter aquele controle. Pai, não, eu quero prosseguir, eu quero seguir para o alvo. Então também decida parar de pensar, decida parar de trazer aqueles pensamentos que trazem dor, tristeza, angústia, divisão, porque quando você traz, principalmente essa questão de relacionamento, quando você traz para o casamento algo que doeu, que feriu, você não sai num clima bom, nunca é num clima bom, até que pode começar numa brincadeirinha, né? Você vai fazer isso aqui, não sei o quê, e tal, não termina bem. Termina mal, vai terminar mal. Então, esse prosseguir para o alvo também precisa ter essa decisão de, tá bom, prossigo para o alvo, mas não penso mais naquilo que se foi. Olha aqui em 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, fala comigo, por favor. Não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Ok? Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É interessante, hoje de manhã eu li o Josué 24, e era muito interessante. Josué chamou todo o povo para renovar a sua aliança com Deus. Porque o povo estava todo perdido de novo, Josué estava lá naquela luta dele, e ele foi falando, assim diz o Senhor, Deus fez isso, fez aquilo, tirou vocês dali, fez aquilo, libertou, não foi pelo arco de vocês, não foi pela espada, pela habilidade de vocês. Então, escolham hoje quem que vocês vão servir, porque eu e a minha família vamos servir a Deus. Aí o povo fala, né? Não, nós serviremos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso único Deus. Aí eu falei, né? Eu fiquei imaginando Josué botando a mão na cabeça assim, e ele fala desse jeito. Vocês não estão prontos, vocês não podem servir a Deus, porque Deus é santo e zeloso, ou seja, vocês não são santos e não são zelosos. Não, nós vamos servir a Deus porque Deus é o nosso único Deus. Olha como é que é a cegueira, ou a hipocrisia, ou a malandragem, não sei o que estava acontecendo com aquela turma lá. Porque sabe o que eles estavam fazendo? Josué chamou eles para renovar a aliança,
E eles falam, não, Deus é o nosso único Deus. Aí o que Josué falou para ele? Então tire os deuses do meio de vocês. Então Deus é o meu único Deus, mas eu estou adorando um monte de estátua aqui. Então qual que é a coerência disso? Então é o que nós estamos lendo aqui, ó. Não corro como quem corre sem alvo, não luta como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que eu quero chegar? Ali, com Josué, eles falaram bonito. Não, Deus é o nosso único Deus. Nossa, Deus, nós nunca vamos deixar o nosso Deus. Olha lá, correndo, e no final ser reprovado. Muitos aqui sabem muito bem se encontrar um amigo, uma amiga, com um problema no casamento, um problema na vida financeira, na saúde, vai virar para a pessoa e falar assim, vai lá para a igreja, vai buscar Deus. Deus pode mudar essa sua situação. Creia na palavra. Fala bonito. Mas lá na vida dela, no íntimo dela, ela não vive isso. Como o Paulo estava falando, eu não quero ensinar um monte de gente, eu não quero salvar tantas almas e no final eu mesmo ir para o inferno. Saber tudo o que eu tenho que fazer, pregar bem para os outros, falar que o outro tem que fazer, mas eu mesmo vou ser reprovado. Então a gente não pode viver uma vida sem alvo, uma vida esmurrando o ar, correndo para lá e para cá, sem saber o que está fazendo. Não, nós precisamos ter um foco. Talvez vários tenham vindo no culto da família, mas não têm implementado os ensinamentos da palavra na sua família. Mas sabe dizer, sabe orientar alguém que está com uma situação também parecida. Mas na própria vida, o que tem prevalecido é o orgulho, é um sentimento, é a mágoa ainda. Então é isso que nós devemos fazer todos os dias, é avançar e recomeçar se necessário. Porque tem coisas, eu costumo falar essa frase, né? A única coisa que nós temos capacidade de controlar são os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos. Eu não consigo controlar a Mariana, nem ela me controlar. Tem gente que até tenta controlar o outro, né? Mas esse controle não tem relevância, igual você tentar fechar um filho de todas as maneiras. Se ele não tiver os valores e os princípios bem enraizados, quando ele estiver lá na escola, ele vai fazer coisa errada. Então nós só temos controle, igual aquele que, às vezes, a esposa bota lá o aplicativo detetive lá no celular, porque tem medo, tal, de alguma coisa, de traição, tal. A pessoa, o que a gente falou naquele último culto, que o cara foi lá, a mulher botou um negócio lá que não podia aparecer filme, vídeo erótico, essas coisas. Aí o cara burlava o sistema assistindo música funk. Então, se não tiver o temor, eu estou esmurrando o ar. Se não tiver um alvo, todo mundo puxando para o mesmo lado, a gente vai correr sem objetivo. Então, a única coisa que a gente tem que entender, que a gente tem controle, é da nossa vida. Então, aquilo que nós não temos controle, aquilo que nós não podemos mudar, é a atitude de Ana. Eu vou confiar. Está tudo bem. Eu vou confiar, vou colocar... não foi Ana. Sunamita. Eu vou manter a minha integridade, vou manter a minha paz, vou manter a minha segurança, vou manter a minha confiança, porque Deus é fiel. Tudo que nós passamos, tudo que esses heróis da fé viveram, eles creram no Senhor. Nos piores momentos da vida deles, foram vários, eles estavam lá, eles não desistiram da sua confiança no Senhor. Então é isso que nós temos que fazer. Aquilo que eu não tenho controle é o conselho que Jesus fala. Por que vocês estão tão preocupados? Você não vai ganhar uma hora no seu dia, se descabelando, perdendo sono, deixando de comer. Você não vai mudar nada. Então eu vou confiar no Senhor, mas aquilo que eu consigo, aquilo que cabe a mim, eu vou trabalhar para mudar. Então é para isso que nós precisamos da palavra, que ela nos dá um norte. O que cabe a mim, eu vou fazer. O que não cabe a mim, eu vou confiar em Deus. Então nós precisamos de visão, de sabedoria, para
saber essas diferenças. E muitas vezes a gente já sabe, não precisa nem de muita palavra, a gente já sabe, ó, o que cabe a mim eu vou fazer, o que não cabe ao outro eu vou ter que confiar no Senhor, né? Então, qual é o preço de uma vida abençoada, uma vida ótima? É tudo. Ele exige tudo. O Senhor Jesus foi um homem extremamente feliz. Ele estava bem com as pessoas. Você vê que quem tinha problema com ele eram os religiosos. Que tem até aquelas passagens lá que eles estavam rangendo os dentes de raiva. Mas ele estava na dele, estava em paz, porque ele tinha foco. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então são decisões. Mateus 19, 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, fala comigo, receberão 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Então, qual vida que eu quero de fato? Porque aquele que quer uma vida abençoada, ele tem que deixar tudo. Ele tem que estar disposto a abrir tudo, abrir mão de tudo, para ganhar o Senhor. E é o que nós vemos aqui. Aquele que deixa tudo, que para muitos é a coisa mais importante da vida, esse vai receber a maior recompensa. Vai receber 100 vezes mais, vai herdar a vida eterna. Então, está na hora de nós tirarmos tudo isso que não vale nada e colocarmos Jesus no centro da nossa vida. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus, dos céus, também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, para nós termos algo de muito valor, nós vamos precisar vender tudo que para nós um dia foi importante. Então, para nós alcançarmos essa vida abençoada, essa vida plena, a gente não pode mais ficar apresentando desculpas, falando que eu não aguento mais, mas perseverar. Ah, está difícil demais, mas eu vou confiar. Porque a palavra nos mostra isso. E cada um aqui tem provas disso na própria vida. Que você sempre pode mais, que você sempre consegue mais do que aquilo que um dia você achou que era o seu teto. Porque com o Senhor, nós rompemos esses tetos. Amém? Hoje a palavra fala de atitudes poderosas e a perseverança é uma atitude poderosa. Você consegue extrair poder do Senhor, perseverando e se mantendo firme no alvo, no foco, naquilo que o Senhor prometeu a você. Ainda que às vezes pareça, o Senhor me prometeu, mas às vezes parece tudo ao contrário para se realizar, a perseverança tem que ter ação completa. Então você permanece firme aonde o Senhor mandou você estar. Mas não parece que eu vou muito longe no lugar que eu estou. Mas desde quando Deus perde o controle das coisas? E desde quando nós temos melhores decisões e uma visão muito melhor do que o próprio Deus? A palavra de hoje fala que essa atitude poderosa atrai poder. E o que é? O que é atrair poder? Você perseverando, você atrai experiências. Você sai de situações muito mais experiente, sabendo orientar as pessoas e sabendo dirigir sua própria vida, sabendo já as armadilhas do mal, aonde o mal atua, aonde o mal começou a atuar novamente. Às vezes ele tem uma linha de atuação que depois de um determinado momento ele não consegue mais atingir aquilo que aquela pessoa está atenta, ele vai tentar por outra linha, de outra parte. Eu falei num culto da mulher há 2 semanas, em relação a isso que aconteceu conosco em casa, que estávamos em casa e aí começou um vazamento na máquina de lavar louça. Pequeno vazamento, coisa comum do dia a dia, né? Já bateu aquele, não, meu Deus do céu, não posso ficar sem a máquina. Que imagina voltar a lavar louça. Começou a vazar. Aí depois, a gente estava lá, começou um vazamento na máquina de lavar. Também, né?
Vazamento é vazamento. É máquina de lavar, máquina de lavar louça. Imagina perder as duas. Sem a máquina de lavar e sem a máquina de lavar louça, aí você vai começar a repensar se você tem medo do diabo mesmo. Nossa, não, você não tem medo do diabo, você tem medo de ficar sem máquina de lavar. Ou ficar sem máquina de lavar louça. Aí você vai mudar os seus conceitos de medo. Aí estávamos lá, eu vi umas gotinhas no chão. Quando eu abri o armário debaixo da pia, estava assim, inundado, encharcado, tinha umas assadeiras cheias de água vazando a pia. Acho que a gente não falou para ninguém isso daí. Né? Eu falei no culto das mulheres. Falou. Vazando a água da pia. Aí eu já olhei e falei assim, tem algo errado. Na terceira vez, precisou 3 vezes. Não, mas tipo, foi coisa assim, de tipo, dia, no mesmo dia, né? Não, foi um dia, no outro dia e no outro dia, sabe? Coisa assim. Aí a gente foi orar. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Vamos expulsar esse inimigo. Não, vamos expulsar esse capeta. Porque assim, ainda eu até falei para ele, falei assim, você vê, quando o mal não consegue mais atingir o alvo, exatamente. As pessoas estão mais atentas, ele vai por outra forma. Vai para distrair, para dar prejuízo. E se você não estiver atento, presta atenção. É da vida. Só um vazamento. É uma coisinha de nada. E ele mudou a forma dele trabalhar. E se você não parar para perceber, ele causa situações muito piores. No culto das mulheres, eu ainda citei um exemplo que eu falei, que eu estava na cozinha lavando louça e conversando com a... Não, mas fala finalmente do testemunho. Hã? Fala o testemunho completo. Depois a gente orou e tudo sumiu, né? Os vazamentos pararam de ter vazamentos. Depois né? que a gente orou e repreendeu, parou o vazamento de um, parou o vazamento de outro, o Murilo foi lá, achou o foco do vazamento do outro. Depois de chamar 3 técnicos, gastar 3 mil reais, a gente não tô brincando. Não precisou. Parou. É a oração. É verdade. É um negócio impressionante. E aí eu estava distraída, lavando louça ali, conversando com a Iana, que estava perto de mim, e aí eu falei para ela, né, ai, nossa, eu não quebro nada em casa, eu sou muito cuidadosa. Nossa, eu não quebro nada, quebrei um copo atrás do outro, o Murilo estava doido, tendo que correr atrás para comprar copo, porque eu tinha quebrado um copo atrás do outro, era botar a mão, quebrava um copo, batia nisso aqui, quebrava um copo e tal. Né? E eu estou lá distraída, escuto uma voz assim, do além. Vai ungir, vai orar, Mariana. Não tinha visto que a bispa estava na sala. Vai ungir, vai orar. Aí eu, né, tipo, né? Ela falou, vai ungir e vai orar. Porque se é algo que não era comum de acontecer, de um copo, vai para algo da casa, vai para o carro, vai para um acidente, vai para coisas muito maiores. Porque você precisa estar atento como o diabo trabalhava. Agora o diabo está trabalhando assim. Às vezes o diabo atacava a sua saúde, você venceu isso, agora ele vai atacar seu casamento. Às vezes ele atacava seu casamento, você venceu isso, perseverou nisso, ele vai atacar seus filhos. Agora ele só ataca as crianças estão agitadas, as crianças estão nervosas. Ele já mudou o foco dele, ele vai mudando de estratégia para distrair você. E às vezes você pode estar vivendo uma situação agora que o diabo mudou o foco dele, tá lá, mudou a estratégia dele. Ai, não, acho que não é para mim, acho que eu não vou continuar, acho que não dá, porque eu estou, assim, não está dando nada certo, as coisas não estão fluindo, não está respondendo, né, está vindo de forma negativa. E Deus mandando palavras, permaneça, recomece se for preciso, comece novamente. Há poder nos recomeços, ainda que você recomece no mesmo lugar. Há poder no recomeço de casamento, no mesmo casamento. Há poder nisso, porque quando você decide reviver aquele casamento, e não só trocar de parceiro, porque não está dando certo com o seu marido, mostra que a sua perseverança, que o seu foco continua em Deus, e você está dizendo para Deus e para o próprio mal, eu acredito que Deus fez isso para mim, para toda a vida, então vou recomeçar. Há poder nos recomeços na vida financeira. Quantas pessoas que se reinventaram na vida financeira, e o Senhor foi com elas. A bênção te acompanhará. Há poder para você refazer as coisas, recomeçar as coisas e permanecer e ser perseverante no lugar que está. Existe uma grande diferença entre eu não posso viver sem isso, eu não posso fazer isso, eu não consigo ficar sem isso, com eu não quero viver sem isso, eu não quero parar de fazer isso, eu não quero parar de agir dessa forma.
Existe uma grande diferença entre eu não posso e não consigo com eu não quero. Porque geralmente as pessoas que dizem, eu não posso viver sem o fulano, sou apaixonado no fulano, não posso viver sem ele, vou morrer se ele não estiver mais comigo. Não, você pode, você não quer. E às vezes o Senhor está dizendo que esse relacionamento não é para você, mas eu não posso viver sem ele, pode sim. Porque se o Senhor está dizendo que aquilo não é o alvo, não é o foco, corra de lá. Não vai dar certo. Vai dar certo porque eu vou mudar o fulano. Às vezes a gente não consegue mudar a gente. Como é que você muda uma outra pessoa? Às vezes somos vencidos por um pedaço de bolo, por um pão no café da manhã. Como é que você vai mudar outra pessoa? Não se muda. Ou, principalmente nós. A grande dificuldade de mudar a nós mesmos é assim, é um nível altíssimo. E você está querendo acreditar a confiança em mudar outra pessoa? Não, isso não acontece. Você pode sobreviver a decepções. Você pode, sim, sobreviver a um término que não foi direcionado pelo Senhor. Você pode sobreviver não estando mais em determinado lugar que você julgava ser o melhor lugar do mundo, que você não ia mais aguentar ficar sem aquilo, não ia conseguir ficar sem aquilo. Você pode sobreviver a isso. O Senhor te dá armas e poder para sobreviver a decepções, para sobreviver a respostas negativas. Ser um cristão não é só ter a resposta positiva do jeitinho que nós queremos, não. É ter o poder de sobreviver quando recebemos uma resposta negativa. É ter o poder e a resiliência de dizer, eu sei que meu Redentor vive, Ele está resolvendo todas as coisas, e eu confio em Deus e vou seguir. Esse é o poder do verdadeiro cristão. Não é só um cristão que só, tudo que ele pede, ele recebe. Tudo que ele clama, Deus dá. É aquela coisa assim, não, meu Deus, eu quero, Deus dá. Não, meu Deus, não é assim. Você vai levar uns nãos ao longo do caminho. E aonde está o seu poder de resiliência, de dizer a Deus, eu posso, eu consigo, eu confio no Senhor. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Esse é o poder da perseverança e da resiliência. É daí que você extrai poder. A sua fé aparece. Não me diga que tem fé uma pessoa que desiste no primeiro obstáculo. Não me diga que tem fé uma pessoa que desiste no terceiro e no quarto obstáculo. Ela está sempre parando. Ela precisa ter força para ultrapassar esses obstáculos, para passar aquilo, para que coisas novas apareçam. Tem que perseverar contra a rejeição, contra o abandono. Ou até quando você vai ficar jogando a culpa, porque eu fui abandonado, por isso que eu sou assim. Porque eu fui rejeitado, por isso que eu sou dessa forma. Até quando a gente vai usar isso como desculpa para não fazer o que é preciso fazer? Eu não sou muito carinhoso com os meus filhos, porque nunca ninguém foi muito carinhoso comigo. Então eu não aprendi. Vai aprender agora então. Há momento para aprender, não é o fim da linha. Não, porque eu não consigo. Pessoas, inclusive, que viveram decepções amorosas, eu já ouvi muito isso de mulheres que viveram decepções amorosas. Eu fechei completamente, não quero nem saber mais de vida sentimental, nada disso. Precisa se curar. Precisa ter a cura para viver a plenitude do Senhor. Até quando a gente vai se manter num lugar e não vai superar uma traição? E traição não precisa ser só de cônjuge, não. Pode ser de parente, pode ser de um grande amigo, pode ser de uma pessoa que você confiou os seus maiores segredos, e ela traiu você, e ela contou os seus segredos, ela contou aquilo que ela não deveria ter contado. É uma dor imensa. Eu já fui traída por alguém que eu confiava demais. É uma dor imensa, que parece que não vai passar. Parece que você fala, meu Deus do céu, como é que eu confio em outras pessoas e tal? Você começa a ser mais inteligente, você começa a falar as coisas que você tem que falar e não a expor tudo. Exponha os seus segredos a Deus. Não vai expor seus segredos a alguém que é falho, a um ser humano que é falho. Mas passa. A dor da decepção passa, a dor da rejeição passa, a dor de não ter vivido algumas coisas passa. A dor de não ter tido um pai, quando você encontra o seu pai em Jesus Cristo, passa. Você olha aquilo, você olha com alegria. Você olha aquilo e se sente abençoado. Poxa vida, olha tudo que eu vivo com Deus. Olha tudo que Deus é para mim.
Passa. E sabe o que é isso? Você extrai poder quando você persevera e sabe onde tem que estar. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso fazer. Então tira essa frase da boca de que eu não posso fazer isso. Eu não consigo. Eu já ouvi isso, hein? Eu não consigo ficar sem chocolate. Não consigo ficar sem refrigerante. Isso é banal, né? Não consigo ficar sem café. Ó o jejum aí. Não, porque eu fico sem café e fico com dor de cabeça. Realmente, ficar sem doce no jejum parece que você está com abstinência de droga. Dá dor de cabeça, dá tela preta, você começa a falar, meu Deus do céu, você não está nem com fome. Você só quer um docinho. Ou é bem nessa hora que o cara decide fazer o churrasquinho dele aqui na frente, que vai entrando aquele cheiro, você nunca desejou tanto um espetinho na sua vida, como no cara aqui. A gente tem que fazer uma campanha e banir a presença dele aqui nos 3 dias. Você é proibido de aparecer por aqui, meu querido. Afasta de mim, Satanás. Isso aqui não está certo. Ali, nesses momentos, eu não posso, não consigo viver sem isso. Seja pessoa, seja comida, seja um lugar, seja um vício. Não consigo, sou viciado nisso aqui, não consigo ficar sem isso. Consegue sim. Tem o eu não posso e tem o eu não quero. Quando nós tomamos uma decisão, eu quero sim, aí nós recomeçamos, aí nós fazemos diferente, aí nós substituímos aquilo que nos fazia mal por algo que seja melhor. É assim que você extrai poder de situações. Em Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, vamos tirar essa frase da boca também de, porque eu só faço bem, porque eu só falo do fulano, porque eu só cuido das pessoas, por isso que às vezes as pessoas se aproveitam de mim. Porque eu cuido, porque eu amo, porque eu sou zeloso e tal. Mas a Bíblia está garantindo, não se canse de fazer o bem, que no tempo certo você vai colher. Pode parecer que em alguns momentos seja até injusto. Poxa, mas só eu faço? Só eu dou o primeiro passo? Só eu peço perdão? Só eu vou em busca? No tempo certo, colheremos, se não desanimarmos. Não adianta desanimar e falar assim, cansei, Deus, vou sentar aqui, estou cansado, não quero mais saber. Se não desanimarmos, no tempo certo, colheremos. Hoje, eu quero ler para você, aqui, Números, capítulo 14, no versículo 1, que diz assim, então, naquela noite o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse a eles, teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto? Porque o Senhor nos trouxe para essa terra, só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Olha só os israelitas, né? Às vezes a gente lê essas coisas, não dá uma pontinha de, se eu tivesse lá, eu botava ordem nesse povo. Ou você ia botar ordem, ou você ia se tornar algum deles. Começaram a chorar em alta voz, reclamando, tinham vivido tantas coisas, tantos milagres, tantos acontecimentos, conquistado a liberdade, e estavam chorando em alta voz. Por quê? Por nada. Por nada. Porque estavam emburrados, porque estavam cansados, porque estavam querendo desanimar, ao invés de manter a perseverança e o alvo. Aí depois, pessoas desse tipo começam a questionar a vitória do outro. Por que o outro é ali? Deus então só fala com Moisés? Então quer dizer que só o fulano ali vence? Mas quando tem que perseverar, está chorando em voz alta, está reclamando da vida, eu não devia ter casado, eu não devia ter aberto empresa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dito não, eu não devia ter saído de tal lugar, eu não devia ter ouvido, eu devia ter tomado essa decisão, não é melhor então voltar lá e tal? É esse tipo de pessoa. Quando você tem um problema no seu casamento e começa a questionar Deus e falar assim, eu não devia ter casado com essa criatura, essa bênção,
esse alecrim dourado, abençoado. Não devia ter casado. Olha aqui, agora a situação que eu vivo, o relacionamento que eu vivo e tal. É a mesma coisa do povo do Egito, do povo de Israel lá. Ah, porque não sei o quê. Ah, eu não devia ter feito isso. E aí, quando Deus manda uma palavra do altar, manda você tomar uma decisão, você toma achando que você vai, naquele momento, eu vou fazer isso e tudo vai se acertar. E as coisas pioram. Viu? Eu não devia ter ouvido isso aí. Porque agora, está vendo? Olha só, agora as coisas parecem tão mais apertadas. É esse tipo de povo, que ao invés de perseverar e colocar os olhos em tudo que Deus já fez, em tudo que Deus ainda está fazendo, e todas as promessas que o Senhor tem trazido para nós, olha só para o momento ali que está vivendo. A frase final deles é ótima. No 4. E disseram uns aos outros, vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Isso, vamos escolher um novo líder para levar a gente de volta para o fracasso. Vamos escolher então agora uma nova pessoa para voltar para a derrota. Vamos escolher agora então um caminho novo para eu voltar a viver o que eu vivia antes. Para eu voltar a viver na desgraça, para eu voltar a viver na derrota, para eu voltar a viver como escravo, para eu não ter mais liberdade. Às vezes a pessoa sai da igreja jurando que ela vai ser livre, né? Não, vou sair, quero liberdade, quero viver, quero poder fazer o que eu quiser. Volta e descobre que essa tal liberdade não é tão liberdade assim. Na verdade, é uma grande escravidão. Porque quando aquilo começa a doer de uma forma muito profunda, começa a descobrir que a única paz que tinha era quando estava na presença do Senhor. E é aquele povo lá, reclamando, vamos voltar atrás, vamos atrás de um líder para desistir de novo, vamos achar alguém, uma nova pessoa, para quê? Para ajudar a gente a desistir, vamos achar um novo líder que comece a validar a nossa atitude de desistência. E às vezes a gente pode fazer isso até sem perceber, fica contando os nossos problemas, até dando uma floreada para alguém que não entende de nada, que não vai te ajudar em nada, está lá só te ouvindo, para ver se a pessoa valida a sua volta ao fracasso. É verdade, deixa sair para trás. Ah, não, verdade. Para que você está nesse casamento ainda? O que você está fazendo aí? Vai atrás da sua felicidade, vai viver o seu amor. Vai, deixa sair, deixa filho. Deixa. Você merece viver, você merece ter o melhor. Vai viver. Você encontra um endemoniado desse, que ao invés de olhar para você e dizer assim, ó, luta pela sua família, lute pelos seus filhos, se não for por você, que seja por seus filhos, persevera, mantenha o foco no que tem que... Vai viver, vai. É gostoso de ouvir, principalmente quando você está num momento de coçar as feridas, você fica lá, porque todo mundo passa por esse momento de coçar as próprias feridas, e ficar lá, ó céus, ó vida, olha só o que eu vivo, só eu e tal, não sei o quê. Aí você encontra um endemoniado desse que valida a sua atitude. É verdade, vai ser feliz, vai. Você merece ser feliz, todo mundo merece ser feliz. Você merece viver um grande amor, aquelas coisas assim, tal. Quando você precisar de ajuda, procura esse mesmo endemoniado que falou para você ir fazer. Para ver se... Porque quando nós queremos alguém que valide as nossas atitudes, inclusive que não vão funcionar, a gente precisa de um novo líder para levar a gente de volta para o Egito. É isso aqui. Esse é o novo líder. Por que Deus me deixou casar? Opa, não joga para Deus, não. Por que Deus me deixou sair do emprego? Ele não impediu. Não joga para Deus. Você tem que saber tomar as próprias decisões, pedindo discernimento a Deus. Às vezes, uma atitude errada que nós tomamos, nós não pedimos direção e discernimento ao próprio Deus. Tomou uma atitude exatamente como esse povo. Chorou por nada, em alta voz, ficou lá reclamando, e tomou uma atitude, e queria tomar uma atitude que não deveria ter tomado. Se você continuar vendo aí, lendo a história, você vai ver só como eles são cansativos. Quando fala, tem alguns momentos que Deus fala, que Moisés fala com eles, é isso aí, nós vamos seguir tudo que vocês querem, fazer então tudo que Deus quer. Daqui a pouquinho estão reclamando de novo, estão murmurando de novo, estão lá de novo vendo aquilo que queriam e não tem ainda, e não conseguiram ainda. Para que você fez isso? Para que o Senhor nos trouxe para cá? Essa é a frase, agora a gente vai trazer para o dia a dia. Essa é a frase
Para que eu fiz isso? Para que eu fui para essa igreja? Para que eu fui dizimar? Para que eu fui casar? Para que eu fui ter filho? Que não sei o quê, agora não durmo à noite, agora não faço não sei o quê, e tal, não sei o quê. Esse é o tipo de atitude que não extrai poder e que não é uma atitude nem um pouco perseverante. Em 2 Timóteo 3,14 diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça focado nas coisas que o Senhor falou com você, nas promessas que Ele fez a você, nas palavras que Ele trouxe a você. Se Ele te deu a palavra, se Ele te deu a promessa, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. O seu trabalho é permanecer, é ser perseverante, é recomeçar. Às vezes recomeçar no mesmo lugar, mas agora de um jeito diferente. Às vezes você está há anos na igreja, você tem anos de fé e nunca viveu um milagre extraordinário. Será que não está na hora, então, de recomeçar na mesma fé, no mesmo lugar? Só que agora, quando eu digo na mesma fé, é servindo o mesmo Deus, mas com uma fé muito mais perseverante, com uma fé muito mais ousada, de uma forma com muito mais ousadia, que foi a fé de Caleb, que eu vou ler para você aqui, em Josué 14, no versículo 8, que diz assim: mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés me disse: a parte da terra de Canaã, por onde o seu pé pisou, pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. Agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida, desde o tempo em que o povo ficou indo de lá para cá no deserto. Estou agora com 85 anos de idade. Sinto-me forte agora, como quando Moisés me enviou naquela missão. Olha a frase de Caleb, é por isso que uns são diferenciados. Sinto-me forte agora. Com quantos anos? 85. Tem gente com 30. Ai, não estou aguentando. Ai, estou cansado. Ai, meu Deus, mas jejum de novo, não está dando. Está dando tela preta, o negócio não está funcionando. Ai, nossa, porque sim, estou casado já há 1 ano, não aguento olhar para o fulano. Meu amigo, está casado há 1 ano, você vai ver quando você chegar no 10º. Você vai ver só como é que você tem que estar já maduro para resolver as questões íntimas. Tem gente com menos, tem jovem, que são jovens senhores, não tem força para nada. Jovens senhores que não tem força para fazer uma gincana, para brincar. Estão ali, se arrastando. E Caleb, com 85 anos, sinto-me forte agora. A frase dele tem que mexer com você. Porque é num momento de adversidade, ou num momento de dificuldade, que você tem que virar para Deus e dizer: Deus, sinto-me forte agora. Com a idade que eu tenho, com as condições que eu tenho, com a situação que eu estou vivendo, sinto-me forte agora. Porque o Senhor me guardou até agora. Me guardou nesse deserto, perseverou a minha saúde. Me sinto forte agora para ir em busca, para ir atrás do que é meu. Aí tem gente aí de 40, 50 anos, está na hora de descansar. Né? Que a idade é só enfado e canseira. Né? Eu, hein? Que é isso? Eu acho que você não quer ficar numa terça-feira sentadinho na portinha de alguma casa. Do alpendre. Com o seu cachorrinho gordinho de tanto comer macarrão. Por quê? Porque eu estou cansado. Não, nosso corpo pode estar cansado, mas o nosso espírito está renovado. O que aconteceu com Caleb? Aqui era o espírito dele falando. Não era nem o corpo. Talvez o corpo falando assim. Devia ter suas, a idade, devia estar já com a aparência um pouquinho mais velhinho, de olhar. Mas o espírito revigorava o corpo, revigorava as forças dele. O seu espírito tem que revigorar. Tem que trazer a força para você permanecer perseverante. No 11, sinto-me forte agora, como quando Moisés me enviou naquela missão,
Posso sair para combater e voltar depois do combate, como naquela época. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Naquela época, você certamente se lembra que os Enaquins viviam em suas grandes cidades fortificadas. Mas estando o Senhor comigo, expulsarei aqueles homens de grande estatura, como Ele prometeu. Você tem que pegar isso como um grande exemplo. Sinto-me forte agora para perseverar. Não, mas agora que como que eu vou falar isso? Agora que meu relacionamento está mais difícil, como é que eu vou dizer sinto-me forte agora? Seu espírito precisa falar. É agora que você tem que arrancar forças, da onde parece que não tem, e colocar para fora atitudes poderosas, que geram resultados de poder. Geram resultados que talvez você jamais pensou que geraria. E talvez no momento mais cansado, na hora mais quente do dia, o Senhor vai lá e te dá o livramento, porque você se manteve firme, perseverou onde tinha que perseverar, disse não quando tinha que dizer, disse sim quando tinha que dizer, e ainda foi a Deus e falou assim, dá aquilo que o Senhor me prometeu, que eu sinto-me forte agora para ir atrás, para ir em combate, porque se o Senhor for comigo, eu boto aquele povo todo para correr. Se o Senhor for com você, as coisas que estão erradas vão ser resolvidas, as coisas que estão bagunçadas serão encaixadas, encaminhadas, aquilo que parece que já não tem mais vida, que morreu, o Senhor traz a vida novamente, aonde parecia que não havia mais força, o Senhor vai lá e revigora as forças. Esses últimos meses não é tempo de se entregar, não é tempo de olhar e falar assim, acabando o ano já, não é momento de entregar, não é momento de deixar as coisas, 10 vezes mais, cadê a palavra profética nova? Cadê? Vamos lá, porque 10 vezes mais não rolou para mim, o ano não acabou, as coisas não terminaram. Se Deus der uma ordem, tudo muda do dia para a noite. Não é hora de se entregar, é hora de recomeçar se você parou. Não é hora de se entregar, é hora de permanecer firme na promessa que o Senhor deu a você. E às vezes tem promessas aqui que o Senhor falou assim, antes que o ano acabe, tal coisa vai acontecer. E você está olhando os meses, e aí Deus, como é que vai ser? É hora de permanecer, perseverar, renovar a fé, renovar as forças, para que o Senhor faça mais, continue fazendo, e para que a palavra se cumpra na íntegra na sua vida. Você pode contar a sua história de duas formas. Ou você conta a sua história, dizendo e contando e exemplificando para as pessoas, porque ali eu parei, eu desisti, aquilo não dava mais certo mesmo, e aí eu tive que recomeçar, e agora estou aqui, né? Estou vendo aí o que Deus quer para mim, seja o que Deus quiser. Ou você pode contar para a pessoa a sua história assim, no momento mais difícil, na hora mais quente do dia, com 85 anos, eu decidi me manter firme, eu perseverei, eu levantei um jejum, eu entrei em guerra, eu não desisti, eu disse não quando tinha vontade de dizer sim, eu disse sim quando meu corpo todo gritava para dizer não, e o Senhor me fez vencer, e o Senhor me deu vitória, e o Senhor me entregou aquilo que Ele tinha prometido. Você pode contar para as pessoas uma história de desistência ou uma história de vitória. E isso parte da sua decisão, em gerar uma atitude poderosa, um resultado poderoso, pelo princípio da perseverança. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, pessoal. Levante, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos tomar decisões, porque é o que nós falamos bastante. Atitudes poderosas atraem poder. Abraão atraiu poder para a vida dele quando ele creu que o Senhor não é Deus de confusão. Quando ele foi lá e disse, nós vamos adorar e vamos voltar. A sunamita atraiu poder, atraiu vida para ela. Naquele momento em que tudo parecia perdido, mas ela entendeu, Deus me deu, Deus não ia me tirar. Deus também não é Deus de confusão. Está tudo bem. Ela confiou naquilo que ela não tinha controle, mas ela tinha controle sobre as atitudes dela. Daniel atraiu poder para a vida dele, quando ele decidiu não se contaminar. Quando ele decidiu fazer diferente de todos aqueles que estavam cedendo ao cheirinho
dos manjares, das comidas, com decisões. Então, quais decisões que nós ainda temos nos mantido numa fraqueza, em vergonha, em derrota, em coisas que nós sabemos que estão erradas, mas que ainda estão assim porque nós ainda somos guiados pelo sentimento. E todos esses exemplos que nós falamos, que eu acabei de falar também, eles foram exemplos porque foram guiados pela palavra, pela fé. E não porque estava velho, não porque estava com medo, não porque estava triste, não porque estava com qualquer coisa, mas foi guiado pela convicção da palavra, a palavra de Deus. Então nós temos a palavra, mas o que você enxerga pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, pela palavra que você tem recebido. E aqui a palavra diz: eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, escolha a vida, para que você e seus filhos vivam. Escolha, tome decisões, para que você vença guerras que os seus filhos não precisem guerrear. Porque as guerras que nós não vencemos, os nossos filhos vão ter as deles, mais as nossas. Então, guarda isso. Tome decisões de não ser egoísta, de romper o que precisa ser rompido, de tirar, de entregar tudo aquilo que já não tem relevância na sua vida. Como Paulo, tudo isso é lixo, tudo isso é esterco, tudo isso é irrelevante. O que importa é que eu quero conhecer a Cristo. E nós conhecemos a Cristo não louvando, é o que nós já falamos, mas renunciando, tirando o orgulho, tirando as mágoas, deixando tudo para trás, olhando, avançando, olhando para o nosso alvo, na nossa vida com Deus, da nossa família abençoada, do casamento estruturado, dos filhos bem encaminhados. Esse é o alvo. O que já passou, passou, esqueça o que foi, deixa para trás, tome essa decisão. Às vezes você teve situações de adultério, situações de mentira, situações, tantas coisas desagradáveis, pessoas no seu trabalho te prejudicaram, conseguiram te prejudicar, mas saiba disso. A mulher de Potifar conseguiu prejudicar José naquele primeiro momento, mas em nenhum momento ele revidou, ele agiu, ele pagou o mal com o mal. Então nós nunca perdemos nada em fazer a vontade de Deus, nós nunca perdemos nada em fazer o bem. Como diz a palavra, vença o mal com o bem. Então tome essa decisão hoje, de atrair poder para a sua vida, através dessas decisões. Em nome de Jesus, fale com o Senhor. A atmosfera já Espírito está aqui, as evidências surgirão, teu Espírito está aqui, a atmosfera já Peça ajuda ao Senhor. Tem coisas que realmente ainda doem, que ainda são difíceis para você, mas peça ajuda do Senhor. Nós temos a palavra, nós temos graça. Paulo pediu, mas Deus disse: a minha graça te basta, é suficiente. Então acredite nisso. O que estou pedindo não é difícil demais para você. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá capacidade. Apenas resista, apenas persevere,
Apenas faça o que você sabe que tem que fazer, não o que você gostaria que pudesse ser feito, mas faça o que deve ser feito. Não é do nosso jeito. As coisas só funcionam de um jeito, do jeito certo. E o jeito certo é o jeito de Deus. Então entrega tudo que tem que ser entregue agora, em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor, tome decisões. Tome essa decisão. Eu tenho um alvo, eu vou perseguir esse alvo. Eu não vou mais falar que eu quero algo e vou me sabotar, vou ter atitudes erradas, imaturas. Tome essa decisão em nome de Jesus. Seja na sua vida espiritual, seja no seu casamento, seja na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde. Tome essas decisões agora em nome de Jesus. Seja da maneira que você fala, as reações que você tem, sempre desesperadas, descontroladas. Não, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a controlar a única coisa que nós podemos controlar, que é a nossa mente, que é a nossa vida. O indivíduo que consegue controlar a língua, ele é perfeito, segundo a palavra. Então tome decisões. Quebra as barreiras. Quebra as barreiras neste momento. Decida sair daqui deixando as coisas velhas para trás. Não ressuscite mais essas coisas. Não traga mais de volta para sua casa, para sua família, para o seu dia a dia, para sua mente. Não traga mais nenhum lixo emocional. Não seja derrotado pelas emoções, mas deixa que o teu espírito seja fortalecido. A palavra diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não deixe o seu espírito ser mais forte do que a sua carne. Creia na palavra, confie na palavra. Ela é a única coisa que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá um norte, que nos dá esperança. Então fique com ela. Tome a decisão de ficar com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Meu Pai querido, eu peço, Senhor, eu peço que essa palavra venha ir no profundo do coração de cada um, Senhor, que venha tocar o íntimo de cada pessoa, Senhor. Coloca a sua mão, Senhor, nos corações. Cura, meu Pai, as feridas. Fecha, meu Pai, as feridas que ainda até este momento estavam abertas. Que ela venha, meu Pai, tomar essa decisão de deixar o Senhor curá-la neste momento. O Senhor derrame da sabedoria, para que aquilo que ela não estava enxergando, meu Pai, que ela enxergue, que ela veja. E aquilo que às vezes ela até via, meu Pai, mas não reconhecia como um problema grave, que ela reconheça neste momento, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo. Abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa, meu Pai, que haja aqui pessoas, famílias unidas, que realmente temos aqui pessoas na rocha, Senhor, com a sua casa firme, com a sua casa estruturada na palavra, que tenhamos aqui homens bem posicionados, mulheres posicionadas, famílias realmente estruturadas na palavra, Senhor. Nos ajuda, abre as mentes de cada um de nós, meu Pai, nos ajuda a enxergar aquilo que estava oculto a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. E agora pega esse tempo para você. Você que está com o seu familiar, aproveite esse tempo de oração. Se está com o seu familiar e coisas precisam ser esquecidas e ajustadas, aproveite isso agora. Decida agora dizer: sinto-me forte agora. Vamos deixar isso para trás, vamos esquecer isso, isso aqui não vai voltar mais à tona, essas coisas não vão ser mais um empecilho para nós. Se você não está com o seu familiar aqui, você vai tomar uma decisão com o próprio Deus agora. Sabe aquela pessoa que você não queria perdoar, você vai perdoar. Aquela pessoa que você não queria falar mais, vai dar o primeiro passo, porque você é o cristão da situação. E tomar decisões agora com o Senhor. E usar a frase de Caleb: sinto-me forte agora. E tome decisões importantes. Não saia daqui
sem tomar decisões importantes, porque decisões importantes geram mudanças. Aproveita esse tempo agora, fala com Deus. Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por este dia, por essa noite, por essa palavra, por essa oportunidade, por essas decisões, meu Pai, que eu tenho a certeza que cada um aqui, meu Deus querido, sai com coisas mudadas, transformadas na sua vida, no seu estilo de vida, nas suas reações. Eu peço, Senhor, que seja um momento de novos começos, começos corretos, tempo de renovação, de uma mudança realmente de um espírito, de uma mentalidade, do velho homem para uma nova pessoa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque é somente graças ao Senhor, graças a palavras assim, meu Pai, que vem e nos dão luz e nos ajudam a tomar decisões corretas e enxergar que esse é o único caminho, Senhor. Então eu te agradeço. Muito obrigado, Deus querido. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa. Que cada um saia daqui muito mais abençoado e fortalecido do que quando entrou, meu Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Fala profundamente nos corações. Ajuda a revelar aquilo que ainda nós não conseguimos chegar, meu Pai. Que o Senhor alcance aquela pessoa, aquele ponto, aquele detalhe que ainda estava faltando. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos do Senhor, nós queremos conhecer o Senhor, como Paulo disse, conhecer o Senhor de verdade, ser seus amigos, Senhor, participar dos seus sofrimentos, alcançar o prêmio, a coroa eterna, o prêmio eterno, da vida eterna, mas de uma vida vitoriosa aqui, Senhor, continuar vivendo com o Senhor. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos, te agradecemos por tudo. Muito obrigado, amém, amém